E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem relativamente desconhecido da DC Comics. E aí eu digo relativamente desconhecido porque ele já apareceu no universo cinematográfico da DC, né? Ele apareceu num dos filmes da DC, mais especificamente no filme do Esquadrão Suicida do James Gunn. Trata-se do Doninha. Hoje nós vamos falar da origem, dos poderes e das habilidades desse personagem que surgiu como um inimigo do nuclear. Então vamos falar aqui sobre o Doninha, lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, né, do Zero Barroso. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar agora de mais esse personagem da DC Comics que é relativamente conhecido, né, o Doninha. O Doninha vai fazer a sua estreia na revista do Nuclear, volume 2, número 36, de junho de 1985. John Morrow era o colega do professor Martin Stein da Universidade de Stanford. As pessoas não gostavam muito dele porque ele era um cara muito desagradável. Ele é um cara que irritava muito as pessoas não tinham muito apreço por ele. Então eles criaram o apelido de Doninha, né? Doninha, né? Aquele animal esguio, né? Aquele animal que vocês estão vendo aí a foto dele. Então o John Morrow, ele era chamado de Doninha, né? Consequentemente, o John Morrow foi se tornando uma pessoa cada vez mais amarga e cada vez mais insegura, desenvolvendo uma certa raiva, uma certa animosidade em relação a seus colegas de universidade, né? Ele passou a não gostar, a detestar os seus colegas de universidade, e isso foi evoluindo ao ponto que acabou se tornando até um ódio extremo, ao ponto que o John Morrow ele seria capaz de eliminar os seus colegas de universidade. Isso piorou ainda mais quando o John Morrow se tornou professor da Universidade Vandermeer, porque nessa universidade muitos de seus colegas de Stanford começaram a chegar lá e a ocupar cargos muito altos, começaram a se destacar muito fortemente na universidade onde ele trabalhava. Consequentemente, o John Morrow, ele assume o codinome de Doninha, né? Ele resolveu pegar esse apelido e colocar para ele, resolveu inclusive vestir um traje de Doninha e passou a assassinar os seus antigos colegas de universidade. Ele começou a tirar a vida de vários de seus colegas de universidade. O ódio que ele tinha pelos seus colegas chegou a tal ponto que ele passou a eliminar os seus colegas, né? E até porque ele também via a ascensão desses colegas como uma ameaça à sua carreira dentro da Universidade de Vandermeer. E aí ele acabou descobrindo que justamente o Martin Stein, ele acabou se tornando um novo professor de Vandermeer. Ele foi lá substituindo o professor Peter Banks, e o Doninha tinha a intenção de eliminar o Martin Stein. E aí quando ele foi eliminar o Martin Stein, a gente sabe, né, quem acompanha a DC sabe que o Martin Stein, ele é o nuclear, né, ele é o Firestorm. Então ele se transformou no Firestorm e os dois tiveram uma luta que terminou com o Martin Stein, né, o nosso querido nuclear, derrotando o Doninha. Consequentemente, o Doninha foi encarcerado na prisão de Belly Reeve e ele passaria um longo tempo fora de ação até ele ser recrutado pelo Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida recruta o Doninha porque ele viu que a sede de sangue que o John Morrow tem poderia ser utilizado como um trunfo na hora de enfrentar os seus inimigos. Então ele era visto como um trunfo do Esquadrão. E aí ele participa de uma missão para resgatar o Hulk. Ele, juntamente com o Esquadrão Suicida, estavam no meio dessa missão, só que o Doninha, ele acaba entrando em um frenesi assassino. Ele começa a querer matar, eliminar os seus colegas de Esquadrão Suicida, né? Basicamente, ele é o responsável por ter eliminado o Pensador, né? O Thinker, né? Que era um dos integrantes do Esquadrão Suicida, que também aparece no filme do James Gunn. E aí, na tentativa de salvar a missão, o Rick Flag, né, o líder do Esquadrão Suicida, ele utiliza o capacete do Pensador, né, que naquele momento estava sendo utilizado na missão para resgatar o Hulk, né, para descobrir onde ele estava e como retirá-lo de lá.
Só que aí quando ele utiliza esse capacete, ele tem acesso às memórias do Pensador, e uma dessas memórias é justamente o momento em que ele foi morto pelo Doninha. Esse pensamento domina o Rick Flag, e aí o Rick Flag ele vai lá e mata o Doninha, né? O Doninha ele acabou sendo morto pelo Rick Flag, e esse foi o fim do Doninha na New Earth. Sim, na New Earth o Doninha já está morto, já está falecido, tendo sido aí morto pelo Rick Flag. Só que aí depois o Doninha teve uma segunda chance na chamada Prime Earth, depois que surgiu aí os Novos 52. O Doninha ele volta, ele inclusive até chega a voltar no arco da Noite Mais Densa, né, como um dos Lanternas Pretos, mas aí ele volta sem ser zumbi na Prime Earth, nos Novos 52, onde ele ganha algumas habilidades especiais, ele vira realmente uma Doninha antropomorfizada. Ele vai para a Sociedade Secreta dos Supervilões a convite do Sindicato do Crime, que é uma versão maligna da Liga da Justiça na Terra 3. Ele entra para esse grupo de supervilões, ele aparece em vários momentos junto com outros supervilões, fazendo aí muitas coisas, né, participando de muitas ações, inclusive no momento em que o sindicato ele derrota a Liga da Justiça, né, tem um momento que o sindicato ele vence a Liga da Justiça, só que aí obviamente foi uma vitória provisória, né? A Liga conseguiu dar a volta por cima e conseguiu derrotar a Sociedade Secreta dos Supervilões. Consequentemente, o Doninha ele acaba entrando no outro grupo de supervilões chamado Menagerie, que é um grupo de supervilões que é estabelecido no Central Park, Nova York, e que são vilões com a temática animal, são animais antropomorfizados. Para vocês terem uma ideia, a líder desse grupo é a Cheetah, aquela inimiga da Mulher Maravilha, né, que tem habilidades de Cheetah, então ela é que é a líder desse grupo. E aí, numa ação da Menagerie, quando ele encontra o Steve Trevor e a Killer Snow, ele decide emboscar os dois, ele decide atacar os dois, né, para eliminar, já que eles são inimigos da Menagerie. Só que o Steve Trevor ele acerta o Doninha com um tiro, e a Killer Snow ela congela o Doninha e começa a absorver a energia do Doninha para poder se reabastecer, né? Para poder reabastecer a sua energia, que ela estava bastante debilitada. Consequentemente, o que é que aconteceu? O Doninha morreu de novo. Sim, o Doninha morreu na New Earth e o Doninha morreu na Prime Earth. O único canto que ele não morreu foi no cinema. Mas enfim, o Doninha ele acabou tendo a sua segunda morte nos quadrinhos. E desde então ele permaneceu morto até o momento. Bom, agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Doninha. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe com seus amigos esse vídeo, né, para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E deixe seu like para que o YouTube entenda que esses vídeos que a gente está lançando são interessantes, são relevantes, e passe a compartilhar com mais e mais gente. Porque assim a gente pode produzir mais vídeos e aí vocês terem mais conteúdo de qualidade que nem esse que vocês estão vendo. Pois bem, vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Doninha. Bom, o Doninha originalmente ele era um cara vestido de Doninha, mas aí posteriormente ele acaba se tornando um cara com uma fisiologia única. É um cara com habilidades de Doninha. Então ele passa a ter as várias habilidades que a Doninha tem. E dentro dessas habilidades nós temos garras e dentes, que ele utiliza para arranhar os seus oponentes e para morder, obviamente. Ele tem um baixo intelecto. Parece até estranho dizer que isso é uma habilidade, mas o fato dele ser pouco inteligente faz com que o Doninha seja dificilmente manipulado por habilidades mentais, né? Então psionicos costumam ter problemas ao enfrentar o Doninha, porque o Doninha ele é de difícil manipulação, já que normalmente ele não entende muito o que é que está acontecendo e coisa do tipo. Então manipular o cara é bem difícil, manipular o cara mentalmente. Além disso, ele é capaz de fazer acrobacias
E ele também tem uma certa habilidade corpo a corpo, né? Tem uma habilidade de combate corpo a corpo, apesar de que isso não ser uma característica de uma doninha, mas é algo que o John Monroe desenvolveu para que ele pudesse enfrentar as pessoas que ele quer eliminar, né? Principalmente quando ele decide se tornar um super vilão. Bom, agora vamos falar do Doninha em outras mídias, e na verdade ele só aparece em uma, mais especificamente no filme do Esquadrão Suicida do James Gunn, onde ele é interpretado pelo Sean Gunn, que é o irmão do James Gunn. Nessa versão ele parece ser mais uma doninha antropomorfizada, né? Uma doninha com características de ser humano. Não é explicado basicamente como ele chegou lá, só é explicado que ele teria matado cerca de 17 crianças, por isso que ele acabou sendo preso nesse universo, mas basicamente o Doninha em Esquadrão Suicida é uma doninha humana, antropomorfizada. Então, basicamente essa é a única participação do Doninha em outras mídias. Em alguns desenhos você tem outros personagens chamados de Doninha, né? Weasel em inglês, mas eles não têm relação com o John Monroe ou com a figura do Doninha. A única semelhança é que eles têm o mesmo nome. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Doninha, né? Esse vilão relativamente conhecido da DC Comics. O que é que você achou dele? Você acha que tem mais espaço para ele no DCU no futuro, né, no DCU, né, porque agora é DCU, né, DC Universe? Você acha que tem mais espaço para ele no futuro, né? Até porque ele é irmão do dono da bola, né? Ele é o irmão do James Gunn. Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!